Muito bem, agora na nossa segunda aula aqui eu tenho o prazer de lhe apresentar uma gira de Umbanda. Primeiro, a gente precisa entender, afinal, o que é gira, né? Gira é o nome que se dá para a sessão religiosa umbandista. A sessão religiosa, normalmente, ela é denominada como gira ou trabalho, né? E nesse sentido, a gente precisa só entender um detalhezinho. Por que esse termo vem? Acredita-se que esse termo vem da relação do fato de que as pessoas ficam sempre em círculo e a manifestação do transe, ela acontece com o médium entrando em giros, né? Rodopiando ali. Então, gira de Umbanda, sessão de Umbanda, trabalho de Umbanda, é aquele momento que vai acontecer a congregação de pessoas e o ritual de Umbanda efetivamente. É isso que se trata uma gira. No entanto, há uma grande variação de giras temáticas, os tipos de giras, objetivos a que se destina. Não é só abrir a porta do terreiro e chamar os espíritos. Quem está na condução sabe, ou deveria saber muito bem o que está fazendo, e isso também é explicado na nossa aula de hoje, né? Então, agora eu vou comentar com você a sequência de um ritual, de uma gira, desde da abertura ao encerramento. Tentei aqui preparar um roteiro para você poder verificar várias possibilidades que pode acontecer dentro de uma gira. Esse é um geral, né? E nunca será uma regra absoluta, e cada casa, cada terreiro é livre para fazer a seu modo. Mas o que eu resolvi deixar aqui é algo que você vai encontrar com grande maioria e também com normalidade, né? Qualquer terreiro reconhece essas camadas que eu vou passar aqui para você. E depois de eu passar por essa gira, a gente vai então ter um momento que eu vou comentar com você tipos de gira, giras públicas, giras internas, giras de desenvolvimento, gira na natureza, giras especiais como cura, linhas, grupos de espíritos diferentes, etc. Como que isso é, de repente, organizado no terreiro e as possibilidades que existem, porque eu penso que essa nossa vivência aqui ao longo desse ano de estudos, quando você pensa que você está dentro de uma estrada teológica, que é esse nosso momento aqui, eu tenho o compromisso de procurar contemplar para você realmente, se não a totalidade, mas com a tranquila convicção de que do que está no meu arcabouço, tudo será entregue, né? De tudo que eu tenho de conhecimento, de vivência, de experiência a respeito do universo da Umbanda, eu quero poder compartilhar com você, tá bem? Porque isso independe da sua particularidade de terreiro e de vivência. Você vai conseguir, e eu tenho esse compromisso e objetivo, esse compromisso que eu firmei com o Pai Tupinambá, de tocar todos os alunos que por aqui passarem com a clareza, com a nitidez a respeito da Umbanda, justamente da beleza na diversidade, da beleza na pluralidade dentro dessa religião que tem um nome muito curto, mas ela é muito ampla em suas manifestações. Portanto, vamos agora falar como é a sequência de uma gira. E salvo
raras exceções, uma gira de Umbanda só começa quando toca o sinete, né? E tocar o sinete é o start, vamos começar. Dá-se esse comando para o mundo espiritual e dá o comando para o plano físico. As pessoas entram em postura, entram em introspecção e silêncio para dar início ao toque da defumação. A defumação é talvez o rito, né, o momento universal em qualquer terreiro. Algumas coisas que eu vou falar na sequência podem não existir em alguns terreiros, mas a defumação ela deverá existir. Existem terreiros, inclusive, que defumam na abertura e no encerramento do terreiro. Não é incomum você encontrar terreiros que você, antes de entrar, passa por uma autodefumação, está sempre um turíbulo ali, queimando ervas, e você mesmo passa ali por uma autodefumação, ou alguém vai te defumar, você entra para o espaço, né, para o território do terreiro, e depois, na abertura da gira, vai ter uma outra defumação coletiva também para a gira. Então, de forma comum, né, geral, nesse momento, vamos abrir a gira e salve a defumação, salve o cheiro, salve a Jurema, são saudações comuns usadas nesse momento. Às vezes as pessoas questionam, falam assim, nossa, é muita bobeira falar salve o cheiro. Não diga isso, nem pense assim. Salve o cheiro é uma saudação. Quem está falando sabe que está reverenciando o aroma promovido pela queima das ervas que vai irradiar por todo aquele espaço assim que ela tocar a brasa. Salve o cheiro, me parece um dos termos mais simpáticos, inclusive. Salve a defumação, já fica bem claro isso daí. Ou salve a Jurema, como eu uso depois que eu aprendi com o pai Adriano Camargo, que Jurema é um termo muito amplo para se designar não só a entidade Caboclo Jurema, não só a religião Jurema, mas também a um mundo espiritual vegetal, a Jurema. Então, quando a gente faz a saudação salve a Jurema, a gente está saudando o reino vegetal, o campo espiritual vegetal, de onde origina geneticamente o espírito, né, do povo vegetal que nos abençoa tanto, nos traz tanto benefício. Aí há uma série de cânticos que vão ser entoados pela Curimba, pelo Ogã, e o clássico é defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igné. Então, esse ponto, ele reforça o que eu acabei de falar. Defuma com as ervas da Jurema é da Cabocla Jurema? Não, é da Jurema, o campo vegetal, o reino vegetal. Muito interessante isso, né? Então, tem pontos que ensinam a defumação, né? Esse mesmo, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igné, alecrim, benjuim e alfazema, vamos defumar, filhos de fé. Eu acho que todo terreiro de Umbanda conhece esse ponto. É quase um hino obrigatório na hora da defumação. Alecrim, benjuim. Benjuim é uma resina, alecrim é uma erva fácil para todo mundo, para quem está no Brasil principalmente. Alfazema nem sempre é a mais fácil. Igné está nos quintais também, na calçada de tudo quanto é casa desse Brasilzão. Então a defumação tem por objetivo purificar o ambiente e as pessoas, preparar o campo vibratório energomagnético do templo com uma atmosfera energética modificada, sutilizada, portanto, que vibra numa frequência maior do que as pessoas que estão ali. Por isso a defumação não pode ser confundida com acender um incenso. Você acende um incenso,
O incenso é simplesmente, normalmente, uma vareta com um monte de substâncias químicas que faz uma fumacinha cheirosa. É mais um aromatizador do ambiente do que, de fato, um efeito energético dentro de uma ação espiritual. O incenso, ele não promove a fumaça necessária para dar o impacto que a gente precisa. A fumaça é o corpo dessa transformação que a erva passou. Ela evapora-se, né, no contato com a brasa, e agora é ela que estava ali, virou essa massa, que é a fumaça. Então, onde ela tocar, por onde ela passar, ela vai alterar o campo vibratório, dentro de uma configuração que o sacerdote designou para aquele conjunto de erva, né? Ele faz aquela mistura, ele reza aquilo ali, ele ativa a força espiritual daqueles elementos vegetais, resinas, cascas, etc. E elas vão responder a isso. Também sair pegando, jogando as coisinhas secas ali sem o preparo anterior, aí sim é só fumaça. É só para espantar mosquito, alguma coisa parecida com isso. Toda ritualística exige conhecimento, existe autoridade para o manejo funcionar. E a defumação não é diferente. Começa no comando que o sacerdote dá para aquelas ervas, depois na queima que repercute com a cantiga, né, com os pontos cantados que está sendo entoado ali. Eles precisam ser escolhidos com coerência ao que vai acontecer naquele trabalho também, ao que se espera daquele momento da abertura da gira com o uso da defumação. Então, é por isso que às vezes você chega no terreiro mais antigo e vê a hora da defumação vai ficar tudo branco ali, e aquela fumaceira, porque os mais antigos sabiam que a fumaça tem que chegar em todas as frestinhas. Ela é muito sutil, ela tem que tocar tudo. E eu gosto dessa ideia, às vezes é asfixiante, tem que tomar cuidado para não exagerar. Não, a gente não está falando que você tem que fazer muita fumaça, cuidado com a medida também, de não ser um exagero a ponto de incomodar, asfixiar as pessoas. Mas a fumaça ela é importante nesse sentido. A defumação ela acontece passando pelo congá principal, pelos pejis, né, os assentamentos como nós comentamos, passando pela estrutura física do terreiro. Normalmente se faz o cruzamento dos 4 cantos, né? O terreiro, quando ele é fundamentado, né, cada canto do terreiro ele é feito um firmamento das pilastras espirituais do terreiro. Isso é segredo de firmação de terreiro. Por isso que tem um ponto que é assim, nessa casa tem 4 cantos, cada canto tem seu santo. Os antigos falavam muito sobre os 4 cantos do terreiro. E por isso você vê a defumação fazendo um X, né, no terreiro, fazendo um cruzamento em diagonal de uma ponta a outra ou do espaço do solo sagrado. Lembra na aula anterior que eu falei que ali a consulência é uma antessala para o solo sagrado? De repente, só esse cruzamento no solo sagrado é o que está designado naquele terreiro. Não precisa ser todo o perímetro do terreiro. Depois de fazer isso, vai defumar então a corrente espiritual, todo mundo que está dentro do corpo religioso e mediúnico. Aí defuma-se a consulência. É muito comum defumar pessoa por pessoa. Em terreiros mais cheios, é normal que passe pelo ambiente da consulência e não precisa ir pessoa a pessoa. A mãe Flávia Pinto, da Casa do Perdão no Rio de Janeiro, que também a gente conta com a participação aqui nesse curso, ela diz que o maior valor para ela é a defumação. E ela gosta tanto, ela dá tanto valor para a defumação, que mesmo sendo uma casa com muita gente, ela distribui em várias pessoas na hora da defumação para garantir que todo mundo seja defumado, mas com agilidade, para que não demore, não fique apenas um turíbulo lá defumando um a um.
Então, a forma como vai se organizar esse momento é sempre particular a cada terreiro, adaptado e desenvolvido à sua realidade. O que a gente precisa entender é o fundamento e esse momento ele existe. A gira começa quando começa a defumação. E aí então, depois da defumação, é feito uma outra saudação, agora com o foco de ancoramento da imantação trazida pela defumação, que é o soprar do pó de pemba. Eu sei que terreiros jovens, terreiros mais novos, não fazem mais esse ritual. Eu penso que esse ritual se perdeu, né? No geral, a gente precisa resgatar ele. O pó de pemba, na verdade, é a pemba pilada. Nessa mistura, normalmente tem pó de ervas ou cinzas de ervas ou de tabaco apenas, enfim, há muitas receitas para isso. Pode ter pó de algum outro mineral que seja orientado. Então, é uma mistura de pós, onde a base é a pemba. O pó de pemba, ele é rezado, ele é imantado, sacralizado, ele demora para ficar pronto, né? Depois que ele está pronto, ele é usado para esse momento da gira ou para momentos específicos em atendimentos. Eu volto a falar nessa particularidade. Mas na abertura da gira é quando você vê o sopro acontecer, então abre-se um campo vibratório, é uma cortina espiritual que se consolida aquela vibração que foi solicitada ali. Então, normalmente é assoprado para a rua, é assoprado entre o limite do solo sagrado e a consulência, a assistência, e nos 4 cantos, e no altar. Se tiver oferenda, tiver ponto riscado já ativado, normalmente o pó vai ser direcionado ali também. Então, há um ponto, uma cantiga que segue esse ritual. Oi, salve a pemba, também salve a toalha. Oi, salve a pemba, também salve a toalha. Salve a coroa, que é de nosso Zambi é maior. Salve a coroa, que é de nosso Zambi é maior. Olha aí, um termo banto, né? Zambi, Jambi, que é Deus, né? O Criador, a força criadora para as tradições de Angola, né? Diferente de Olorum para os nigerianos. Oi, salve a pemba, então é uma saudação a esse pó, a esse momento da pemba. A pemba é elemento fundamental. Nenhum médium de terreiro ativo é verdadeiramente um médium preparado se ele não tiver com a pemba em mãos, se ele não tiver com a pemba junto de si. A pemba é mesmo o desenrolar do médium na hora da sua atuação. Por isso, fica aqui um alerta. É realmente preocupante quando a gente vê uma negligência a respeito do destravamento da mão de pemba, né? Ou seja, a capacidade do médium de riscar pontos e saber manejar a pemba, de fato, como objeto, e os mistérios espirituais que estão associados a ela. E feita a saudação e a imantação com os pós, ou pó de pemba, é o momento da preleção. Isso não é uma regra e também não é tão comum. Nos últimos anos, vem se tornando mais habitual o momento em que o pai e a mãe de santo, então, após essa abertura, ele toma a palavra para poder, enfim, ambientar as pessoas que estão ali, dar orientações da casa. E, acima de tudo, eu penso que é importante ter um tema a ser discutido, né? É um momento da pregação umbandista, é um momento de o sacerdote se dirigir a todo mundo. Não é comum, mas existe, eu pratico isso desde o primeiro dia de terreiro,
E eu entendo que um sacerdote, ele de fato exerce plenamente a sua liderança dentro do espaço que é o território de terreiro, quando ele faz uso da palavra para impactar positivamente a comunidade. Então, ficar a cargo só de incorporar e deixar as guias fazer o atendimento, isso pode ser uma escolha, mas me parece que falta aí uma diretriz que vai dar funcionalidade ao desenvolvimento de consciência das pessoas que estão chegando naquele terreiro. Então, a preleção ela tem esse objetivo. É um objetivo também de já ir acalmando as pessoas e conectando elas ao propósito da gira, né? Se conectar melhor com aquilo. Essa é a oportunidade da liderança também já falar, olha, nós vamos trabalhar com caboclo, e caboclo isso, caboclo aquilo, e vai acontecer assim, blá, blá, blá. E aí a pessoa já vai entrando naquele campo de uma forma mais consciente. Eu percebo que muda a vibração no terreiro, muda a conexão das pessoas a partir desse momento da preleção. Depois disso, começa então a sequência de saudações da abertura da gira e firmeza da gira que vai anteceder a incorporação. Também não há uma regra definida para isso, mas há um modo comum de operacionalizar esse momento. Normalmente, começa então com uma oração. Agora é feita a oração, pedido de licenças, de evocações verbais. Depois da oração, então, toca-se, canta-se para o hino da Umbanda. O hino da Umbanda, ele nem sempre existiu, né? Então, quando eu falo do hino da Umbanda, é uma coisa mais recente. Nessa ocasião, que acontece o congresso e que é apresentado o hino, as lideranças de Umbanda adotam essa cantiga, que é verdadeira moção de amor e louvor à religião e à sua espiritualidade, e vai começar a ser entoado nos terreiros. Anos depois, vira uma coisa ali presente em todos os terreiros de Umbanda. O hino da Umbanda tem uma letra muito linda mesmo, e ela, talvez, a gente não consiga pensar uma outra letra para te chamar de hino da Umbanda. O hino da Umbanda, então, tem essa finalidade de exaltar a religião, o espaço que a gente está ali. E aí depois poderá ser cantado para as 7 linhas de Umbanda, para terreiros que seguem uma consciência, um entendimento dessa cosmovisão da Umbanda e 7 linhas. Canta-se também para os orixás que o terreiro cultua, ou para o orixá que rege aquele trabalho da noite. Aqui cabe um detalhe. Tem terreiros que têm aberturas bem longas mesmo, porque opta por saudar orixá a orixá que a casa cultua. Às vezes entram em transe, às vezes não é em transe. E há terreiros que fazem algo mais enxuto, que canta para o orixá, para 7 linhas, entende que ele está contemplando, e depois canta para o orixá que está sustentando o terreiro, né, naquela gira. Porque toda vez que você vai ter uma gira, uma divindade, uma força espiritual vai regir aquilo ali, com consciência ou não da liderança. Porque é preciso, né? Os espíritos eles se organizam nessa hierarquia. Eles precisam garantir que eles estão sob um guarda-chuva espiritual, vibratório, para poder se manifestar com segurança e fazer aquele trabalho espiritual, fazer aquela manifestação ser possível, segura e eficaz para todo mundo que está envolvido com aquele momento, né? Então, sabendo disso, né, a pessoa que está ali na liderança vai reverenciar a força daquela gira, né? E aí canta-se também para reverência à linha de trabalho, o grupo de espíritos que vai incorporar naquela sessão. Então, se for caboclo, né, vai ser para caboclo, ou para preto velho, ou esquerda, enfim.
sauda-se também a trunqueira, lembra? A casa de Exu, a estrutura que guarda e protege o terreiro. É por isso que você está ali desavisadamente, do nada, as pessoas levantam, viram de costa para o altar, normalmente, de frente para a rua ou de frente para a direção onde está a trunqueira. E aí canta-se uma saudação para Exu, o clássico, né? Estava dormindo na beira do mar, quando as almas me chamou para trabalhar. Eu gosto do storytelling dessa cantiga, né? Fico imaginando mesmo lá o Exu, de boinha, ali na beira da praia, tá dormindo, tirando sua soneca, aí escuta um sino, né? Alguma coisa, vem pra cá! E aí vem o batalhão fazer a proteção da reunião ali, da gira. Eu acho bem legal essa ideia. E aí, alguns chamam isso de despachar Exu. Há controvérsia sobre esse termo, um termo um pouco, parece que é mandar para fora, mas o despachar nesse sentido é de pedir para que faça. Despachar na cultura nagô, nigeriana, não tem esse sentido que tem aqui para nós, né? É o sentido mais literal, de dar comando, né? O despachar Exu é dar a ele a ação que ele deve executar. Então, nessa hora você está despachando Exu de fato. Não é tirar ele do terreiro, mas é Exu, proteja, né? Tire o mal daqui de dentro. Se tiver alguém mal intencionado, tira daqui, né? Seu tranca-ruas, dá uma volta lá fora. Quem for bom, bota para dentro. Quem não for, bota para fora, né? Tem o terreiro de tranca-ruas é cercado de espinho. Quem mexer com tranca-ruas leva fumo no caminho. Então, esses pontos visam assim alertar espiritualmente, né? Esse campo de trabalho e fazer o comando acontecer. Então, é um momento muito especial, de muita necessidade e responsabilidade para o bom andamento de uma gira de Umbanda. Não quer dizer que se não fizer, Exu vai perturbar, Exu vai atravessar. Isso são crendices que não se confirmam na prática. A função é essa. Se não fez, o terreiro deve ter uma explicação para não fazer. Simples assim. Aí, depois de feita essa saudação, então se volta para o congá e agora, possivelmente, vai chamar a entidade chefe da linha de trabalho que vai comandar a gira ali. Rodrigo, mas no meu terreiro normalmente tem 3 linhas de trabalho diferentes que vêm se manifestar. Vem primeiro o caboclo, depois preto velho, depois não sei o quê. Ok, então é isso. Agora você encaixa todas essas informações na particularidade de cada terreiro, né, que vão aí ter a liberdade. Eu, particularmente, trabalho sempre com uma única linha por gira. Temos essa diretriz na casa, não é comum isso realmente. O mais comum as giras serem longas, terem várias linhas trabalhando, normalmente, no mínimo 2 numa noite. Normalmente a gira começa então ali por volta das 8 horas da noite, vai até meia-noite. Terreiros que fazem de final de semana, de tarde, vai mais horas ainda. São características e predisposição que as pessoas ali têm naquele convívio, naquele campo ali, né? Nesse momento em que canta o ponto da entidade chefe da noite, é o ponto de chamada para incorporação. Depois, quando a entidade chegar, ela vai dar os comandos que seguirão as outras etapas da gira, né? Que é firmar as entidades e chamar os grupos que vão chegar e os comandos nas etapas de atendimento. E é isso que eu vou continuar falando com você adiante.